E aí, pessoal, mais uma vez eu tô de volta, dessa vez para trazer um vídeo especial aqui no canal, já que amanhã, dia 21 de setembro de 2022, o mestre do terror, Stephen King, estará completando 75 anos. Então eu vou trazer nesse vídeo o meu top 5 livros do Stephen King. Eu li 30 deles, né? Tem ainda mais o dobro aí para ler, mas eu vou estar trazendo aqueles que eu mais gostei realmente, de fato, sem dar muitos spoilers, mas contando um pouquinho, né? Então, vamos começar logo pelas menções honrosas. Foi meio difícil chegar nesse top 5, e então eu também me vejo na obrigação de falar um pouquinho sobre esses três aqui que quase entraram. Começando, né, Sobre a Escrita, um livro fantástico, não é um livro de ficção, é quase uma autobiografia de Stephen King, mas que dá dicas importantíssimas para quem está querendo ser um escritor também. Então é um livro ótimo. Depois eu colocaria aqui, que é uma menção honrosa, Christine. É um livro incrível, né? Sobre um carro meio que possuído por um demônio. Eu adorei esse livro. Foi difícil deixar ele de fora do top 5, mas realmente assim eu preferi os outros. Mas tudo é muito bem contado aqui. A trama ali entre os personagens principais é um livro incrível. E por último, nessa menção honrosa aqui, eu também faço a Misery. Livro, né, Louca Obsessão, como ficou conhecido também pelo filme que teve. É um livro, assim, incrível, né? Mostra um escritor ali que tem uma fã, vamos dizer assim, empolgada demais, que o sequestra para mudar o rumo da história. Foi também muito difícil deixá-lo de fora do top 5. Mas, né, vamos agora realmente ao meu top 5, começando por Escuridão Total Sem Estrelas. Esse livro aqui, ele entra no meu top 5 por ser um livro de contos. Eu queria colocar um livro de contos do Stephen King aqui. E Escuridão Total Sem Estrelas é o meu preferido de contos dele. Eu adoro os contos do Stephen King. Eu sou realmente viciado em vários livros, como Tripulação de Esqueletos, Pesadelos e Passagens Noturnas, volume 1 e 2, Tudo Eventual, O Bazar dos Sonhos Ruins. Mas esse aqui para mim se destaca, e como eu queria realmente de fato botar, né, um livro de contos, esse acabou entrando. São 4 contos aqui, né, 1922, que é a história ali, né, de um homem que para ficar com as terras, ele resolve acabar com a própria mulher e conta com a ajuda do filho. Isso tudo gera uma encrenca incrível, né? Assim, é um conto violento e brutal, porque depois vamos dizer que ele começa a meio que ser assombrado por essa esposa, ou seria imaginação. Tem ali uma parada com ratos envolvendo, né, na casa. É assim, uma pegada bem pesada. Depois, né, o segundo conto desse livro é O Gigante do Volante, né, que é uma autora de livros, a Tess, que acaba, né, sendo abusada ali por um cara, meio que numa estrada, e depois ela começa a ir para a vingança dela. É um conto também assim visceral, muito bom do Stephen King novamente, e leva, né, uma certa prazer do leitor de acompanhar a Tess nessa vingança dela. Depois, né, nós temos o Extensão Justa, que talvez seja o conto mais fraco desse livro também, se eu não me engano, é o menor. Mostra ali, né, um cara meio que invejoso, David Stratter, se eu não me engano o nome do personagem principal, que faz ali, né, um acordo ali com um desconhecido em troca de se livrar do câncer terminal dele, mas aí ele acaba prejudicando outras pessoas. Também é um conto muito bom, embora eu considere o mais fraco desse livro no caso. Por último, nós temos, né, o quarto conto, que seria Um Bom Casamento. Mostra ali, né, uma mulher que está já casada com o seu marido há mais de 20 anos, mas aí ela acaba descobrindo algumas coisas sobre o passado dele, coisas pesadas, vamos dizer assim, sem dar maiores spoilers, mas que ele é um serial killer. Ela descobre esse passado que nunca foi pego, e aí ela começa a ter ali, né, toda a dúvida do que fazer com essa informação. É, assim, conto incrível. Eu acho esse livro de contos dele o melhor do Stephen King. Até o design do livro, né, com as páginas aqui em preto, né, nas laterais e em cima. É um livro realmente, assim, incrível, Escuridão Total Sem Estrelas. Por isso entra no meu top 5. Agora vamos passar para o quarto, né, aqui do ranking, que é nada mais nada menos do que It, a Coisa. Livro, né, conhecidíssimo do Stephen King, das adaptações
cinematográficas dele. A história toda é incrível, mais de 1.100 páginas, contando tudo, né? É um livro, assim, mostra Derry, uma das principais cidades do King, Pennywise, né? O palhaço dançante, The Dancing Clown, tá aqui no livro, né? É um dos vilões mais icônicos do King, e toda a ameaça que ele vai representando ali, que volta, né? A maldição em 58 e 85, de 27 anos em 27 anos ele volta. Toda a densidade da história nos 7 protagonistas, que eu acho até esse livro aqui, embora ele seja de terror, obviamente, mas ele também tem uma pegada meio que de aventura em alguns momentos e de contar a vida dos personagens. Então eu gosto muito dessa decisão e também gosto muito de como o King consegue ir entre 58 e 85. É isso o livro inteiro. Não é como nos filmes, por exemplo, que se conta, né, o teu primeiro filme que conta lá o passado e depois o outro conta já, né, seria o presente, o futuro. Aqui fica revezando, e isso é contado uma narrativa de forma magistral. Fora, né, algumas assim referências à própria Torre Negra, né, aqui que tem, se você lê a Torre Negra, você vai saber, né, do que eu estou falando. Um livro icônico, um livro assim muito bem executado, longo, mas que você não sente tanto o peso, por mais que tenha mais de 1.100 páginas. Eu acho assim incrível, e tem alguns personagens que eu gosto bastante aqui, como o Bill Denbrough, né, a Beverly, e toda a história de cada personagem, o Mike, cada um com seus medos, com seus próprios problemas, o desenvolvimento desses personagens, a história de vida de cada um, realmente faz esse livro valer demais a pena. Eu prefiro muito mais do que os filmes, né? Depois, agora vamos para o terceiro lugar aqui, né, do top 3, Novembro de 63. Eu acho esse livro aqui uma obra de arte do King mesmo, né? Nós acompanhamos a história de Jay Kipping, né? Que é um professor ali numa escola que, né, ele costuma ir ali almoçar, lanchar numa lanchonete do Wall. E o Al fala para ele que tem um portal que transfere, realmente leva, né, o ano de 58. E aí começa o plano ali para mudar o destino todo, salvando o Kennedy do atentado que ele sofreu, né? E nós vamos ali, assim, uma viagem ao passado com o Jake Kipping entrando, e ali tem, né, toda uma situação dele querer, né, salvar também o Harry Dunning, que é um faxineiro da escola, que faz ali, né, um curso com ele, e ele sabe que o Harry Dunning ficou com sequelas após ter a família morta pelo pai e ser acertado, né? E aí ele começa com isso, ele tentando mudar o passado do Harry Dunning, e depois, né, partindo para realmente salvar o Kennedy do atentado. É um livro incrível, uma narrativa absurda do King aqui, um dos melhores livros de viagem no tempo que eu já li, acho, e de histórias em geral mesmo. Acho que é tudo muito bem desenvolvido, uma viagem ao final dos anos 50, início dos anos 60, que o King viveu, né, ali, ainda infância, adolescência dele, e ele consegue transmitir muito bem nesse livro, assim, é incrível realmente, né, a ligação que o Jake Pippin vai tendo, e a Sadie, né, uma personagem que eu realmente gosto muito, e toda a trama ali com o Lee Harvey Oswald, né, que é o assassino do Kennedy, tudo para mudar o futuro, né, tentar tornar o mundo melhor, mas a gente sabe que existem certos efeitos borboleta, né, como vamos dizer assim. Mas é um livro fantástico, até me deixou assustado aí que eu cheguei a ver no YouTube, né, alguns youtubers colocando esse livro como o pior do King. Eu acho que não lemos o mesmo livro, né, mas enfim. Passando para o segundo lugar na lista, mais um clássico, conhecidíssimo, O Iluminado. Acho que eu não preciso falar mais, né, sobre esse livro. A história de Jack Torrance, de Danny Torrance, é absurdo aqui o hotel, o Overlook ali nas montanhas, cara, é tudo assim de primeira linha aqui, assim, uma narrativa poderosíssima. Eu confesso que é um dos poucos casos em que eu prefiro o filme do que o livro, mas é inegável a potência desse livro, a força desse livro, em toda a narração e das diferenças que tem em relação ao filme. Aqui é muito mais trabalhado o lado do Jack Torrance ser um alcoólatra realmente de fato, já ter machucado o Danny. Mesmo no hotel, no Overlook, existem diferenças com as criaturas no jardim, mas no todo eu ainda prefiro o filme. Porém, esse livro é um clássico absurdo, assim, realmente.
tem um final um pouco diferente do que acontece com o Overlook, tanto aqui no livro, né, em relação ao filme, que foi mudado, né, pelo Kubrick. Porém, eu gosto muito do livro, embora eu prefira o filme, eu gosto muito do livro, realmente. Acho uma obra de arte do King, afiadíssima, assim, até por causa da experiência dele, né, pro próprio alcoolismo, ele diz que ele passa ali pro Jack Torrance. Então eu acho um livro, assim, realmente muito bom e recomendo, né, para que se você não tenha lido, só assistido o filme, mais do que recomendo. E em primeiro lugar, aqui no meu top 5, vem aquele livro que eu considero o mais assustador, o mais aterrorizante. Eu não costumo me assustar com filmes, nem livros, nem nada. Inclusive eu estou bem, assim, digamos, vacinado em relação a isso. Mas esse livro aqui, ele é perturbador. Quando eu li, eu fiquei, assim, muito tempo pensativo sobre ele. Se trata de O Cemitério. É um livro, assim, como eu disse, perturbador. Eu acho, assim, com cenas que incomodam de fato. Quando eu li, assim, eu fiquei, né, assim, meio abismado com a sagacidade do King em trazer isso. Mostra a história, né, de Louis Creed, um médico que vai para uma nova cidade. E lá nessa cidade tem, né, meio que numa floresta ali, um cemitério de animais, onde dizem que todo animal enterrado lá acaba voltando à vida. E aí, né, após alguns eventos, o gato, né, da filha do Louis, acaba sendo atropelado, porque eles moram ali numa beira de estrada, né? E ele vai lá e enterra o gato, o Churchill, né? Winston Churchill, o gato. E digamos que o gato não volta da mesma forma, assim como todos aqueles que são enterrados nesse cemitério, né? Um cemitério Micmac, né? Indígena ali, que é mais pra dentro realmente da floresta. E é um livro clássico do King. Os filmes eu não gosto, principalmente dessa última versão, é horrível, né? O filme aí, acho que de 2018, 2019, é uma porcaria, mudaram muita coisa, mas esse livro aqui ele é brutal nas descrições, nos acontecimentos. É um livro pesadíssimo e eu mais do que recomendo a leitura se você quer se assustar. Para mim é o mais aterrorizante obra do Stephen King mesmo, né? Com um personagem como o Gage, por exemplo, né, o filho do Louis Creed, e com tudo que vai acontecendo aqui, toda a maldade que você sente que ronda, né, a família Creed ali. Eu acho esse livro, assim, incrível e é o mais assustador. Tanto, né, que até recebeu uma homenagem da banda dos Ramones, né, com Pet Sematary, que é justamente baseada neste livro aqui. Bom, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É o meu autor favorito e vida longa ao rei, né? Que ele possa continuar escrevendo cada vez mais como ele tenha feito até os dias atuais. É isso, pessoal. Se você gostou, eu peço que curta, que se inscreva no canal, que eu sempre vou estar trazendo mais conteúdo do Stephen King por aqui. Valeu, pessoal. Falou e até a próxima.